Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou, Eustáquio André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Ainda nós estamos, né, no confinamento, tomando todos os cuidados possíveis, e nós vamos dar continuidade à nossa sequência aqui com nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, onde a gente tem conversado nas lives, mas hoje nós vamos falar sobre um tema que é interessante, pelo menos como todos, né? Sempre falo, eu queria até essa mania de dizer que o tema é interessante, mas são interessantes mesmo, mas é que é a nova visão para a gente ver como é que vai ser o ser do futuro, é o tema de hoje, como vai ser o ser do futuro, não só o homem, mas o ser do futuro, como será, né? Então, eu vou trazer o Jorge aqui. Aí, Jorge, tudo bom? Tudo 100%. Tudo perfeito. Então, Jorge, porque hoje existe uma curiosidade, né? Porque o que nós estamos enfrentando aqui, já te passo a palavra, o que nós estamos enfrentando puxa vida, né? Além de estar florando tudo, nós conversamos nas lives, né? Essas coisas aí, foi muito, muito ilustrativo e tal, mas você vê perspectiva, a pergunta já fica no ar, eu sei que vai ser respondida no decorrer da coisa, mas a gente começa a perder, assim, a gente fala, como vai ser? Primeiro, se todo mundo sobreviver, digamos assim, sobrevive de qualquer forma, né? Segundo o seu ponto de vista aí, né? Eu só vou confirmar depois que eu souber do lado. E você prometeu estar lá, ou eu estava me esperando, ou sei lá o quê, eu ia te esperar. Então, eu vou primeiro, faço uma recepçãozinha lá, quando depois cada um segue o seu caminho. A gente fica até preocupado, porque, pô, com tudo isso aí, com todas essas coisas que a gente está sentindo, ainda está vivenciando hoje, né? Que nós ainda estamos cerca de 90 dias aí, quase presos dentro de uma série de novas situações. Então, como delinear esse ser do futuro, né? A gente a gente está vendo que o ser do presente está desencontrado ainda, imagina quanto mais o ser do futuro. Então, tá aí. Bom, então eu já sei que você está 100%, né? Cento e tantos. Agora, a turma tem uma reclamação aqui, que eu já vou passar aqui ao vivo, quando esse programa for pro ar, assim. Dizem que preferem a gente juntinho lá no estúdio, né? Mas a gente não tem jeito aqui, né? Mas o que a gente considera como distância, ele só existe nesse plano perceptível pelos sentidos, né? Porque em todos os outros planos a medição é diferente. Se você pegar o plano imediatamente posterior ao nosso caminho evolucional, o padrão de medição é o tempo, distância não existe. Então, por exemplo, se você está aí conversando, eu estou aqui conversando, vocês estão ouvindo, e nós estamos irmanados, né, em um mesmo estado de consciência momentâneo, que é discutindo um único ambiente, e todo mundo prestando atenção, é como se todos nós estivéssemos em um só auditório, né? O que se forma vitalmente, astralmente e mentalmente é uma única coisa, né? E mesmo se eu estivesse aí no estúdio e se a gente estivesse no auditório, não dava para medir o que estava sendo feito. Por quê? Porque ele é feito de qualquer maneira, ele independe de estar perto ou não. Né? Por isso que, assim, o que vale é o que diz o professor, né, a professora Henrique de Souza, é falar de alguém ou alguma coisa, trazer para perto de si esse alguém ou alguma coisa. Então, se nós estamos falando do mesmo assunto, esse algo, né, ele está perto de cada um de nós. Para estar perto, eu tenho que estar olhando nos olhos. Para eu estar olhando nos olhos, eu temporariamente não estou em lugar nenhum. Em qual lugar que eu estou? Onde a coisa está sendo criada. E a coisa é criada em um único lugar, que é o estar todos juntos. Só para você ver como a gente está condicionado, né? Então, todo mundo está acostumado com aquele estúdio, com aquele cenário, tudo isso aqui, de repente vê a gente aqui, estranha, puxa, você não interage tanto com o Jorge, você deixa ele falando e você fica mais na retaguarda. É que nem você vê nas ruas, né? Quando a gente está dirigindo, tem duas pistas, mas as pessoas ficam parando uma atrás da outra, na pista esquerda livre. Mas todo mundo... a vida hoje, então a gente está em quarentena, né? O mundo passou por quarentena, o distanciamento social, né? Essa analogia da estrada é perfeita, porque antes a gente já vivia numa autopista, né? Então você está vendo o outro, mas você está dentro do teu veículo andando na tua pista. Então, na verdade, não há uma aproximação.
são várias individualidades, né? Cada um tomando conta da sua própria persona, né? O que acontece agora é que só a gente não está conseguindo ficar perto do outro. Então, na prática, o que se vive hoje é o que se vivia antes, o que é ruim, né? Do ponto de vista evolucional é ruim, né? Bom, eu sugeriria que daí hoje a gente conversasse com meia tela. Daí é como se fosse no estúdio, a gente está aparecendo os dois juntos. Aí não parece que eu estou conversando sozinho, né? Escuta, então, bom, o ser do futuro... Eu queria dar um alô para todo mundo, né? Claro. Meu nome é Jorge Antônio Ouro, e eu sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose, e obrigado por me convidar de novo para a gente conversar, né? Que é uma coisa que eu gosto muito. E eu acho que o conversar, mesmo a gente não estando presente aí, e mesmo a gente não conseguindo ver as pessoas que estão conosco nesse evento, veja que esse evento que é gerado com uma gravação, ele é atemporal, né? E ele é espacial, porque todas as vezes que alguém for assistir, está participando do mesmo. Toda vez que alguém for assistir, está vitalizando o mesmo. Então, ele não tem tempo e nem espaço. É uma coisa muito interessante, né? E essa atemporalidade do evento, e essa não espacialidade do evento, ela gera um constante processo, assim, como se fosse um moto contínuo, não é? Onde todos os envolvidos, todos que viram uma conversa, ou duas, ou três, ou todas, e toda vez que alguém vai ver, ele participa de um processo de troca de vitalidade com todos que já viram, com todos que vêm e com todos que verão, né? Porque daí, como tem uma não temporalidade, os que vão ver, os que vão assistir, né, eles já estão entrelaçados com os que estão vendo e ouvindo, e com os que viram e ouviram. É um conceito muito interessante. Você sabe que de muitos anos para cá eu virei um turrão, né, um contestador, tudo isso aqui. Isso aí não é ceninha, isso aí é natureza mesmo. Claro, já vai perdendo paciência. Não, isso aí, né, isso é outra história, mas eu digo... perdendo a paciência com o erro, né, não com as pessoas. Claro. Né? E as pessoas ficam dizendo, porque como eu já disse aqui inúmeras vezes, eu sou o centralizador das informações, né? A turma manda e-mail para cá e tudo isso aqui e tal. Então eu tenho percebido isso que é interessante. Existe alguma coisa existe como existe, porque nisso aí que a gente está fazendo, até os assuntos como entrelaçam entre si, dentro dessa temporalidade que você falou, parecem umas coincidências incríveis. Sabe? Causalidade, né? Causalidade que você fala. Então, eu percebo que as pessoas, elas falam, puxa, eu vi aqui, em qualquer época, tem gente que assiste programa de 12, 13, 14 anos atrás, e acham que o assunto, e realmente o assunto, é como se você estivesse falando... Só dá para perceber pela cor dos nossos cabelos. Só isso aí, né? Eu tinha menos papinha, sabe? Mas você veja que, assim, se pegar uma conversa tua de 15 anos atrás, o teu nível de vitalidade orgânica daquela época é completamente diferente do que é agora. Totalmente. Esse é o processo de reconstrução do físico, né, a partir do não físico. Isso. Já era o tempo do cigarro, uma série de coisas aí que são coisas do passado, né? Estão dentro dessa temporalidade toda. Mas o que eu quero enaltecer é que eu tenho que convir, apesar das minhas N dúvidas, que eu fico sempre duvidando da maioria das coisas. Faz parte, né? É inconteste de que alguma coisa é fantástica, uma coisa que talvez você compreenda, eu já não compreendo tanto, assim, tal. Mas, realmente, sem viajar na maionese, sem querer fantasiar e tudo, alguma coisa realmente acontece. Nós temos algum tipo de amparo, seja lá da onde, se é meu, seu, natural, desnatural, anjo, não sei o quê. É uma coisa, nós já experienciamos fenômenos aí, eu e você. Lógico, a vida é assim todo dia, né? Então, sabe... porque, assim, que às vezes a gente tende a se ver como um viajante perdido no deserto, abandonado pela divindade, sem ninguém por perto, e com o único destino absolutamente determinado, que é morrer de sede e ficar soterrado naquela areia para sempre, né? Mas isso aí, assim, está ligado, quem pensa assim, está ligado àquele desejo, àquela expectativa
ou aquela quase curiosidade para ver se a morte dá para a pessoa aquilo que a vida não deu, quando a morte, na verdade, é só a continuação da vida. O que a vida não te deu, a morte não vai te dar, né? Se a vida não te puniu, a morte não vai te punir. Se a vida não te presenteou, a morte não vai te presentear. Se você não trabalhou na vida, não vai trabalhar na morte. Se não evoluiu na vida, não vai evoluir na morte. Não existe isso, né? O que acontece, assim, ninguém é órfão, né? Porque a gente está inserido em um processo único, universal. Ninguém está sozinho, porque não tem a única maneira da gente se considerar sozinho é se tomar por base só os 5 sentidos, mas nada, é a única forma, porque daí você saiu do campo da visão, da audição, tato, paladar, gustação, tato, paladar e audição, aí não tem mais essa individualidade dessa forma, a gente está imerso em um processo, né? E aí, obviamente, e aquilo que você falou que as coisas parecem assim, que se encaminham, há um processo causal, há uma causalidade, né, que nos encaminha para o nosso desiderato, para o nosso destino, porque a gente tem que lembrar assim, a vida como nós temos hoje, a vida de hoje de cada um, ela não é resultado da minha ação de ontem. A minha ação de ontem eu vou experienciar na próxima existência. A vida como ela é hoje, ela é o resultado do que eu fiz em todas as anteriores, eu enquanto grupo, né? Sim. E se você vem trabalhando, você vem evoluindo, então o surgir dúvida, isso é um grande benefício, porque implica em que daí, assim, a cada existência é um degrau a mais, cada existência é um degrau a mais, esse que é o processo, mas sozinho, aí lógico que além disso, nesse processo todo, a gente conversou outro dia, nessa conversa ao vivo lá, que então a gente tem Deva, Kama Deva, a gente tem o Deva Rúpico, o Deva Arrúpico, então tem toda uma categoria de seres ligados diretamente à evolução humana como sua continuação, os elementais externos, internos, dependendo da evolução. Então é um processo assim, é uma grande engrenagem, né, onde a gente está inserido sem se dar conta. Né? O que acontece é que a gente não é tutelado, é diferente, de estar órfão é uma coisa, não estar tutelado é outra coisa, por assim, se eu estou aprendendo a andar, né, e aí minha mãe me coloca de pé e eu vou dar um passo, né, quando ela larga a minha mão, né, eu não estou órfão, eu não estou sendo tutelado, por quê? Porque o passinho seguinte eu que tenho que dar. Sim. E nós somos uma humanidade criança. É isso, bom, ótimo. E nós estamos andando e caindo, e rala o joelho, chora, quando chora, rala o joelho, daí vem, tem uma ajuda e tal, até que, ou então, quando daí passa o tempo um pouquinho, você vai aprender a andar de bicicleta. Aquele teu amigo, ou teu pai também, que vai te ensinar a andar de bicicleta, ele segura atrás até você dar 2, 3, 4 pedaladas, né? E você vai em frente, vai em frente, vai em frente, com segurança, sabendo que tem alguém atrás. Sim. Exatamente. Quando você olha que não tem ninguém, você cai, e você cai por medo, por quê? Porque você já tinha aprendido a andar sozinho. Né? Então, hoje a humanidade ela cai por medo quando ela olha para trás, só quando ela olha para trás e vê a si própria inconsciente. Né? Quem coordena, quem dirige, quem dá a tônica da humanidade, sempre fez isso, faz e sempre fará. Por quê? Porque isso é Dharma. Isso é a lei, esse é o nosso destino, é o nosso caminho. Agora, eu que tenho que pedalar, eu que tenho que andar, porque é o faze por ti que eu te ajudarei. Aquele negócio que a divindade, ela move universos para que a humanidade tenha sucesso na sua existência, que é a questão de consciência, né? Agora, ela não move um grão de areia, uma palha, naquilo que compete à própria humanidade. Por quê? Porque a humanidade é a cabeça de praia. A humanidade assim, é o ponto mais avançado da consciência na matéria. E nesse ponto mais avançado da consciência na matéria, né, a gente está permeado de inconsistências, permeado de não consciência. Por quê? Porque o nosso trabalho é dar consciência à matéria. Então a gente reclama que o mundo é imperfeito, esquecendo que o nosso trabalho é tornar o mundo perfeito, não é receber o mundo perfeito para viver nele de férias. Assim que são as coisas. A introdução foi bem em cima daquilo que nós vamos falar, né? Porque bem em cima disso, assim, vamos dizer, qual é a perspectiva que você vê, claro, ou então que os outros têm que ver também, né? Você vai ter que ter a felicidade de passar
essa visão, assim, né? Quando a gente fala de alguma coisa, você diz que essa coisa se manifesta, Sim, essa coisa sim, olha de volta. Então, nós vamos falar hoje do ser do futuro. O ser do futuro, a gente temos que sair do campo da ficção, né? E botar o pé no chão, construir esse ser do futuro em bases sólidas, né? Mas como construir um ser do futuro, considerando que, ainda pelo que a gente vê, você fala de fim de ciclo, uma série de coisas, mas a pergunta, vamos iniciar por esta pergunta: o ser do futuro está sendo delineado? A coisa está no seu curso correto? Só perguntinha fácil, você sabe, né, Guedes? Não, tem ficado mais, tem ficado cada vez mais fácil. Não, você está se especializando. Então, a primeira coisa é a gente analisar o conceito de futuro, não é? Junto com o conceito de passado, para contextualizar o ser humano e ver como é que o ser humano interage nesse processo, né? Isso. O futuro, do ponto de vista de etimologia, vem do verbo sum esse, né, latino, que significa ser. Então, o futuro é só o que há de ser ou o que há de estar. Isso é a primeira coisa. Segundo, as diretivas de futuro, elas já existem, mas em macrolinhas. Por isso que se fala assim, e a gente já citou algumas vezes, durante o desenrolar dos acontecimentos, né? É porque os acontecimentos futuros, de maneira geral, eles estão enrolados em si. Só que, no momento em que ele vai se desenrolar, que ele vai tomar materialidade, que ele vai tomar densidade, né? É como se o futuro fosse uma tela assim, com o tamanho já definido. Sim. E com uma pintura cósmica definida. Esse é o futuro. Qual é que é o futuro? Consciência. Né? E essa tela, na hora que ela vai se desenrolando, ela é entregue ao ser humano, e o desenrolar desse futuro, né, aí passa a visualização desse futuro desenrolado, ele passa por qual tinta o ser humano vai usar para desenhar aquilo na tela. Então, percebe, o futuro está enrolado divinamente. Na medida que ele vai se aproximar da humanidade, ele vai se desenrolar para adquirir materialidade, para adquirir visibilidade. Só que quem dá a visibilidade para essa tela em branco é o ser humano com a tinta que ele bem entende. Então, por isso que o futuro ele é mutável nos detalhes. Né? O fato de o futuro ser a aquisição da consciência, isso é a imutabilidade do futuro, é a irreversibilidade do processo de evolução. Esse é o destino da própria matéria, né? Adquirir consciência, e isso é imutável, né? Assim, o que o ser humano faz com as próprias tintas do dia a dia, pinta de uma cor ou de outra, reclama, borra aqui, borra ali e tal, né? Demora um pouquinho, demora outro pouquinho, sofre, se alegra, chora, sorri, essas coisas assim, né? É como se houvesse um outro caminho. Existem atalhos que levam obrigatoriamente ao caminho principal, e esse é um só. Então, há uma imutabilidade do futuro. O que acontece é que o ser humano tem que construir a maneira como esse futuro vai acontecer. Aí, na matéria, quando está na matéria, significa ao longo do tempo, né, como é que isso vai acontecer. Esse que é o processo de futuro. Quando a gente fala em futuro, a gente fala em passado. Então, futuro e passado estão de mãos dadas, né, dependendo unicamente daquele que os mantém, que é o que a gente considera como presente. O passado é só aquilo que eu construí. Existem duas vertentes de passado. Um é o passado que fica na matéria densa. Então, se eu construir a pirâmide, né, a pirâmide representa o passado. Então, aquilo é um passado vivo, né, que está à espera de ser vivificado. Como é que eu vivifico? Como é que eu revivifico o passado? Compreendendo o evento, aprendendo com o evento, decifrando o evento e trazendo as memórias do evento. Na medida em que eu compreendo o passado, vivifico o passado, trago as memórias do passado, o passado é hoje. Vou pegar um aniversário de quando eu tinha 2 aninhos, sei lá.
E aí, isso que eu estou lembrando agora, daí não é passado. Por quê? Porque está tão vivo quanto o momento que Você aconteceu. está trazendo para o momento atual, né? Exatamente. Então, a gente só tem que aprender a ter a mesma prática, a mesma habilidade de vivificar, né, o passado e aplicá-la, né, à vivificação do futuro. De que maneira? De que maneira? Quando eu trago um conhecimento do passado e eu me lembro, o processo que vai acontecer é o processo da memória, e essa memória ela é entrelaçada através de um segmento parecido com o que é a imaginação, e aí isso me dá exatamente o dia que eu vivi quando eu tinha, na hora da festa de aniversário, de quando eu tinha 2 anos. Se eu usar o mesmo processo de ver, não para trás, mas ver para frente, que é o que eu chamo de imaginação criativa, não é? Mas daí baseado em um conhecimento abstrato, eu construo as imagens do futuro antecipadamente baseado na matéria de hoje e, portanto, eu antecipo o futuro. Isso é o que se chama de aprestamento. E daí que dão também os déjà vu que nós falamos outro dia, né? Já vi quando daí está desenrolado quase na linha da visão, daí eu vejo aquilo que eu construí, baseado em reminiscências ou em coisas que eu antecipo por alguns segundos, né? Eu então, tenho aqui. Isso que é passado, isso que é presente, isso que é futuro. É possível alterar o futuro? Óbvio. O futuro, ele é assim, ele é decorrente, ele é filho integral das nossas ações hoje, né? E assim como hoje é o filho integral das nossas ações no passado, e eu consigo alterar tanto o passado quanto o futuro, da mesma maneira. A gente já conversou sobre como fazer isso, né? Já conversamos. E eu tenho, particularmente assim, até eu me admiro, vamos dizer, porque eu tenho uma memória fantástica, fotográfica, eu consigo sentir o cheiro de 50 anos atrás, eu visualizo um lugar onde eu estive, eu consigo transformar o cheiro, sentir o cheiro. Quer dizer, é uma coisa tão louca, Jorge, você deve entender o que eu vou dizer, o telespectador também, que parece que isso aí tudo é real, meu querido. Eu saio daqui, estou conversando com você. É real, Grego. Eu estou lá, estou sentindo o cheiro, a imagem vem, eu me digo por que essa imagem vem, porque ela está nítida, clara, colorida, real. Eu só não consigo tocar porque eu não consigo botar a mão dentro da minha cabeça. É um negócio... Mas é que o tato, a única função do tato, o tato é uma forma de visão, né? Assim como a visão é uma forma de tato. A única função do tato é modelar para entregar para o sistema, né, que vai moldar, e cria uma imagem que vai ser, a partir dali, não há diferenciação do que é visto, ouvido, sentido, e isso tudo ali é realidade. E isso fica armazenado porque você vai moldar mentalmente aquilo que você tocou, que você viu, que você ouviu, né? E aquilo passa a ser a única realidade disponível. Assim, a única verdadeira realidade é aquilo que você traz do mundo que te cerca e entrega para a mente, para o mundo mental, né? E aí esse mundo mental vai encadear com o mundo emocional, no que a gente conceitou como alma, e aquilo é uma realidade, é parte do universo que está moldado com aquilo. Quando você daí, então, fala assim, fecha os olhos, vou te dar um objeto. Aí você pega um objeto e lembra que é um brinquedo que você ganhou quando você tinha 6 anos. Daí vem toda a ideia, tudo aquilo. Por quê? Porque está completamente vivo, é a realidade. É que assim, uma das grandes dificuldades que a gente tem é porque a gente compreende como realidade só aquilo que está externo aos sentidos, e na verdade não é, né? Essa é uma das realidades, é a realidade mais densa, a realidade menos próxima do que a gente considera como uma coisa real e perene, é o mundo externo. O interno, que a gente não vê e no qual a gente vive, né? Isso que é realmente a realidade universal. O ser do futuro vai poder ter um acesso muito mais fácil a tudo isso que nós estamos conversando? Muito bem. Então, assim... Vamos incluir a viagem no tempo, fisicamente, que nós estamos falando, né? Claro, tem isso aí. A pergunta tinha que surgir. Nem vem. Não, tá bom, vai. Não, tem coisa que a gente não... Tudo tem seu tempo, tudo tem seu tempo. Isso aí tá cedo ainda. Tá.
Mas é muito interessante. Eu estou aqui para fazer isso. Isso aí se chama fazer uma lei e botar um jabuti no meio, né? Pergunta uma coisa e daí na última hora bota uma coisa que não tem nada assim. Não, isso aí não vou falar. Então, vamos imaginar um processo assim, ó, um V, né? A primeira parte do V é o processo de descida em direção à matéria. Então, você vem de uma espiritualidade que desconhece o que seja o mundo mais denso, a matéria, e vem descendo, não é? E à medida que vem descendo, daí vai perdendo a própria consciência do seu plano mais abstrato, e vem vindo e se projeta na matéria. Por quê? Porque a função universal, que é transformar a vida em energia em vida consciência, significa dar consciência à matéria, né? À energia. Então, esse processo de descida, quanto mais acontece essa descida, menos consciente fica a matéria que vai sendo permeada, que vai sendo tocada nesse processo de descida, né? Chega um ponto, e esse processo daí, então, tem 3 etapas de descida, né? Tem 3 etapas de subida. 3 etapas? Dá para falar dessas etapas aí? Ou não, Sim, não é? vou falar ligado à questão do homem, para daí a gente conversar sobre o homem, o que é o homem do futuro, né? Achei curioso, então, 3 etapas de descida e 3 de subida. Então, tem 3 etapas de descida, 3 de subida, e uma que é o ponto de inflexão, né? Tá. Então, na medida em que vai descendo a consciência, ela vai tomando cada vez mais densidade, e quanto mais densidade ela toma, menos ela compreende, menos ela enxerga. Por exemplo, assim, quer ver? Você está nadando, né? Na superfície, no mar, né? Então, você tem a visão do céu, você tem a visão da terra, você tem a visão da água, você tem mobilidade, você respira a matéria física, né? Sim. E você está se locomovendo na matéria semifluídica, que no caso é a água, então você tem total liberdade. Diz assim, vou mergulhar. Quando você mergulha um pouquinho só em apneia, que é quando você vai prender a respiração, daí a tua visão ela já não vai tão longe quanto ia no meio, no ar, né? E ao invés de você estar vivendo em um mundo intermediário, que daí seria água, ar e vendo a terra, você agora está no meio aquático, você está só sob a água. Então, você não consegue respirar ali, você tem a visão um pouco turva, teus movimentos são mais pesados e você consegue ficar só um pouquinho de tempo ali e tem que voltar à superfície. Isso é como se fosse uma vida. Você sai da morte, vive e volta. Você está em outro meio. Primeiro passo da descida, por exemplo. Você fala assim, não, mas eu quero ver mais fundo na matéria da água, né? No rio, no oceano que eu quero. Então, o que eu vou fazer? Vou botar aquela máscara, mas ainda com o tubinho de ar, então eu vou, prendo a respiração e desço. Com aquele equipamento ali, eu já tenho uma visibilidade um pouquinho melhor, mas ainda estou limitado à minha capacidade respiratória. 1, 2 minutos, 3 minutos que seja, vou e olho assim, meio de longe, o fundo ali do mar onde é que eu estou nadando, né, e volto à superfície, né? Digo assim, mas eu quero ir mais fundo, né? Então, vamos fazer o seguinte, vai botar, então, um cilindro de oxigênio, né, máscara, equipamento, e vai mergulhar. Então, você tem uma maior mobilidade, né? Só que você tem uma limitante que é a própria pressão da água que você está descendo. Isso. A matéria pressiona teu organismo, por quê? Porque você não pertence àquele mundo, né? Então, você vai até alguns metros, sei lá, 5, 10, 15 metros, sei quantos metros que você vai com o equipamento, e mesmo assim, ainda a tua visão, ela é limitada, né, naquele meio aquático, né? E você está condicionado ao tempo de oxigênio que tenha no teu cilindro, né? Ou a temperatura da água, ou a mobilidade, as coisas assim. Então, você consegue ver um pouco daquilo que tem ali e tem um tempo pequeno para compreender o processo.
vai acabar o teu oxigênio, ou tem o tempo de ficar embaixo da água, eles têm que voltar. Quando você vai voltar, se ficou muito tempo, tem que passar por um período de descompressão para evitar de dar aquele problema de bolhas de ar no sangue. Então, você dá uma paradinha, né, e daí sobe para o teu mundo, como se fosse a deusa Indra, que se lançou entre a humanidade para aprender como é que era, né, e desaprendeu de tal maneira que ela teve que voltar e ser sacrificada. Aí você volta para a superfície, mas não conseguiu ver tudo. Você fala assim, não, eu quero ir no fundo desse negócio. Não, então, vamos para ir no fundo desse rio, então você vai fazer o seguinte, você vai botar um escafandro, né, que é aquela roupa grossa, aquele negócio de ferro, e uma mangueira que vai te ligar ao mundo ao qual você pertence, que vai estar te bombeando vida. Que vida? Oxigênio, né? E aí você vê, então você se lançou no fundo, né, daquele plano que você quer estudar. Você não consegue se mover rapidamente, você só consegue ver por aquele buraco no capacete, e você está dependendo de um terceiro para te dar a vida, né? E ainda assim o teu tempo para ficar lá embaixo ele é muito limitado, que é um sacrifício orgânico, né? É o que você tem que fazer. Depois do tempo você volta, passa pela descompressão e vai para o mundo. Então, a tua visão daquele mundo onde você está vendo o céu, a terra, a água, tem mobilidade, os que estão lá em cima te entendem, você tem comunicação com o meio, com os seres, com tudo. Quanto mais você desce em direção ao fundo do oceano, mais limitado é esse tipo de coisa. Esse é o processo de descida da consciência na matéria. Então, qual é o escafandro que a gente está usando hoje? O corpo físico. O corpo físico. O corpo físico. Eu estou usando um instrumento que me permite sobreviver em um mundo denso de matéria, mas toda a minha percepção de realidade ela é completamente distorcida ou limitada. Por quê? Porque eu tenho que aprender esse mundo que está aqui embaixo. Eu só consigo ver uma parte, eu não consigo ouvir, eu dependo de um terceiro, de um meio externo para me fornecer a vida, que é o que me liga, né, ao meu superior, né, e eu dependo de uma fonte de vida, que é o prana que eu recebo, que é o que mantém. Então, quanto mais eu intesto na matéria, mais limitado. Esse é o ponto mais denso da matéria que a gente tem e que a gente está vivendo agora, que é o próprio corpo físico. Cada um que faz esse processo é individual? Não, agora nós vamos ver. A gente abordou essa questão do mundo da matéria que a gente vive hoje. Agora vamos ver como é que nós chegamos nesse mundo da matéria enquanto homem, para chegar nesse fundo de leito do rio, né, ou do mar, enquanto ser humano. Então, do ponto de vista evolucional, né, aí o homem, a gente então tem aquelas, é um V, né, e aí tem o processo de descida. O que acontece? Lemúria, sem considerar as anteriores, né, Lemúria, Atlântida e Ária. Só que daí, Atlântida aqui embaixo no quarto, né? Então, Lemúria e Atlântida. E aqui eu tenho, nos 3 processos de descida, eu tenho a raça bórea, né, que não tinha corpo físico. Eu tenho a raça hiperbórea, que era um corpo tipo fluídico, né? Bórea gasoso, fluídico, a hiperbórea tipo gasoso. Aí começa o que a gente chama de raça lemuriana. Então, em um outro conceito de ser humano completamente diferente, né? Tem aspectos que a gente não deve comentar, mas, então, assim, em termos de formação da matéria densa, o que a gente considera como sentidos, que praticamente inexistia, o conceito de linguagem, estatura, o mundo em que se via, os sentidos praticamente inexistentes, onde o que existia era uma visão, mas uma visão tipo hiperfísica, uma porção de coisa assim. Quando acontece um processo de inflexão, e aí ele vem de várias etapas, tipo assim, começa com 18 milhões, vem vindo, e aí acontece uma série de mudanças. Quando chega a volta de 10 milhões de anos atrás, então a humanidade adquire uma característica que permanece até hoje, que ela se transforma numa raça dioica. Dioica é que então passa a haver a diferenciação de sexo masculino e sexo feminino. Isso é uma coisa que inexistia e inexistirá.
Isso é temporário, né, por conta da polarização de prana, que é essa energia cósmica, né? Então, a partir desse processo de polarização e de se transformar numa raça jóica, então há um aprestamento evolucional. E daí, até então, na bórea hiperbórea lemuriana, o ser humano ele é como se fosse tá no escafandro, o nível de consciência, né, era praticamente zero, né? Por quê? Porque era governado por consciências externas, enquanto persona, né, não existia e não tinha consciência nenhuma. Quando desce mais um pouquinho em direção à densidade da matéria, e para compreender o meio, é que então é incutido, é dado ao ser humano o conceito da individualidade, né? Aí então passa a haver a personalidade, aí passa a existir o conceito de eu. Antes existia só o conceito de nós, né? Mas ainda num processo de descida. Então, o ser humano vai perdendo suas características universais, né? E se lançando cada vez mais a um campo de visão limitado para tentar se misturar e compreender, para contribuir para que a matéria evolua. Então, você quer dizer que houve um tempo que isso nos era dado, nós recebíamos isso, nós seres humanos. Hoje o processo é o contrário, né? Nós vamos adquirindo sozinhos, né, ou não? Sim, mas só que daí era dado, mas assim, é que é como se a gente fosse um gênero formiga, assim, eu tenho uma única identidade, claro. Sabe? Eu não tenho, assim, o conceito de eu não existia. Isso. Tá? E aí, quando passa essa terceira etapa de descida, né, lembra do V? Então, a lemuriana foi a terceira etapa de descida, né, em direção à máxima densidade, e ainda não era a máxima densidade em termos de matéria. Daí, quando acontece de ser dado à humanidade também a individualidade, ao ser humano, também é dado a ele, né, o que seria o que a gente conceitou como mente concreta, né, e o conceito de individualidade. A partir daí, então, começa a haver um aprestamento nesse processo de evolução, e a gente, então, começa o que a gente conceitua como esse quarto ponto evolucional, que foi a raça atlântica, que é a quarta raça, né? Então, a raça atlântica é esse ponto de contato aqui, ó, sabe? É o fundo do V, é o máximo, né, de densidade da matéria em que chega a consciência. Então, é o máximo de perda, né, de consciência universal em direção à aquisição de uma consciência individual, que é o transformar a vida em energia, vida consciência. Daí, e vejo que assim, na época da Lemúria, então todo o processo de visão e percepção do meio, ele vinha do que é chamado de olho de Dhruva, né, que seria o que restou como a pineal, e esse ponto que é o Ajna, né, Ajna Chakra, né, o frontal, né, porque a matéria era de tal forma que você não precisava ter sentido nenhum, porque não havia o que tocar, não havia, então você percebia Sim. tudo. A própria linguagem, eu não vou pronunciar, não é? Mas a própria linguagem ela é inflexiva, e quando pronunciava a linguagem, a coisa em si acontecia, era um processo assim, onde todo o ser, de maneira geral, sem individualidade, ele detinha o mais absoluto e profundo poder psíquico de as coisas todas acontecerem, né? E não se alimentava no conceito que a gente se alimenta, então era completamente diferente. De quando pronunciava esse idioma, aí as coisas aconteciam e a vida ia indo assim. Quando então começa a raça atlântica, que é o ponto mais denso, então a própria matéria que nos cerca adquire outra densidade, a própria Terra adquire outra densidade, e o ser humano ele vai começando a mudar em termos de estatura e tudo, mas até sabe quando é que a gente perdeu o olho externo? Não foi na época da Lemúria, que na época da Lemúria, então, todos tinham, né? Mas isso foi perdido de maneira definitiva na humanidade, quando já estava, assim, em um bom andamento da raça Atlante há mais ou menos 4 milhões de anos atrás. Aí que se perde, e aí tem uma coisa muito interessante,
que daí, como isso foi perdido, essa capacidade de manipulação hiperfísica, né, do meio vital astral, aí então passa a ser ensinado como arte, como ciência, né, na Atlântida, a manipulação dos elementos da natureza, para daí fazer com que aquilo que antes era instintivo passe a ser opcional, e essa foi talvez a razão da queda da Atlântida, né? Que o uso inadequado o que antes era um poder passou a ser um conhecimento, e o uso desse conhecimento sem ter controle, sem exercitar a vontade, que daí fez com que a Atlântida passasse pelo que passou. Então, aí, esse ponto de inflexão é a Atlântida, e aí a Atlântida vai passar por 7 fases, né? Repetindo essas 7 grandes fases do V, porque cada uma raça, ela passa por um V menor, como se dentro de cada V houvesse um V também. Então, Você falou 7 fases, 7 fases? Uhum. Você deu esse V completo é 7 fases? Sim, então, Bórea, Hiperbórea, Lemúria, 3 de descida, né? Sim. Aí Atlântida na ponta, e agora 3 de subida, raça Ária. Tá, você considera a quinta, Atlântida na ponta, que seria a quarta. Atlântida é a quarta, agora a raça Ária, e depois os outros usos que a gente vai falar em seguida. Daí, a raça Atlante, então, ela vai passar por 7 fases, que é aquilo que a gente conhece como as 7 sub-raças da Atlântida, né? Que os Ramohal, Travatli, Tolteca, Ramohal, Travatli, Tolteca, o Ramohal, Travatli, Tolteca, Turânios, Acádios, Acádios migradores, os acádios e os mongóis, são 7, passam por 7 etapas, né? E o quarto, dentro desse quarto, que daí, então, é assim, o máximo, né, da densidade, né? Então, são os turânios, que eram um povo truculento, guerreiro, conquistador, assim, sabe? Também os celtas são uma sub-raça atlante, né? E aí, nesse processo de materialização, então a gente pensa o Atlante como se fosse assim, um momento só, né? Mas dentro desse processo Atlante, então, tudo que aconteceu e tudo que estava por acontecer estava acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, você tinha uma sub-raça Atlante ligada à primeira, ligada à segunda, né? Outra ligada à terceira, outra ligada à própria quarta, a própria complexão física diferente, estatura diferente, densidade atômica diferente, capacidade mental diferente, conhecimento diferente, agressividade diferente, cor de pele diferente. Então, tinha raça Atlante amarela, raça Atlante vermelha escura, raça Atlante vermelho cobre, assim, ligando já a Lemúria, outros em direção ao que seria a raça Ária. Quando chega no metade, então você tem, daí na Atlântida, a mesma coisa, né? Você tem 3 sub-raças. Quando chega na Turânia, que é o máximo de densidade daí da raça Atlante, a que vem seguinte é a Semita, um povo truculento pra caramba, encrenqueiro, briguento, né? Como nunca. Uma parte desses semitas, e que daí eram aqueles que tinham estado de consciência, já vou conversar o que tem a ver o estado de consciência, tinha estado de consciência adequado, que seria como se fosse um resumo daquela sub-raça, ele é retirado, então, da Atlântida e levado para o Tibete, levado para a meseta do Pamir, né? E ali, então, é engendrado o porvir. Lembra desse V aqui? Então, aqui embaixo é o quarto, no processo de subida, que é o quinto, é a raça Ária, ela é engendrada na meseta do Pamir, né, no Tibete. E aí a Atlântida passa pelos processos que a gente conhece, essas coisas todas. Bom, antes, então, a Lemúria, quando ela atinge o seu ápice, né, de desenvolvimento, depois seu ápice de degradação, ela passa por um processo de desconstrução, o continente inteiro afunda, né? E aí passa-se um período considerável,
né? E aí vem a Atlântida, e a Atlântida passa pelo seu apogeu, e aí passa por um processo de degradação, e aí acontece o que a gente sabe, que é a questão do fundamento, a queda atlântica. E aí começa o que a gente considera como o momento atual. E uma coisa que é muito interessante, a gente pensa assim, poxa, mas então hoje tem muitas escolas, né, assim, muitas pessoas que desejam assim os poderes psíquicos, né, clarividência, clareaudiência, telecinésia, materialização das coisas, né? Quer dizer, você está desejando aquilo que era inerente a uma população, né, de 10 milhões de anos atrás. Mas essa população de 10 milhões de anos atrás, ela olhava porque hoje o ser humano atual, ele quer todos esses poderes para si. Mas, agora, antigamente... É pior ainda, porque antes daí todos tinham isso, mas fazia parte assim, ao invés de ter visão, audição, tato, paladar, gustação, as coisas assim, eu sempre digo paladar, gustação, né? Porque eu sou da audição. Ao invés de ter os 5 sentidos, então você estava no terceiro sentido, né? E isso era inerente, todos tinham, e não existia o conceito de desejo. Eu não desejo nada, eu não desejo um carro, eu não desejo fama, eu não desejo, não existia isso, né? Então, hoje, se deseja ter esses CIDs para atender desejos. Exato. Né? O que é uma posição evolucionalmente inferior à própria Lemúria, assim, completamente contrária, né? E aí, veja só, no processo de descida, então a primeira raça tinha que desenvolver o corpo físico e dar densidade ao corpo físico. A segunda raça tinha que desenvolver e dar densidade ao que a gente considera como o corpo vital, o corpo etérico, o corpo prânico, né? A terceira, que foi a Lemúria, ela tinha que desenvolver e dar densidade ao que a gente considera como corpo de emoções, que seria um evoltório astral do ser humano hoje, né? E veja assim, da primeira raça para cá, é como se ela tivesse construído o ser humano de fora para dentro. Então, primeiro o físico, depois o vital, né? Caberia a Lemúria construir um corpo de emoções, um corpo emocional adequado para o ser humano. Não conseguiu porque houve uma queda gigante na Atlântida, na Lemúria, não é? Daí, como houve essa queda, né, no momento evolucional da Lemúria, então aí a Atlântida recebe o processo já meio capenga, assim, meio dificultado, né? E aí caberia a raça Atlante, a esse quarto momento de evolução, desenvolver, assim, extensamente, profundamente, integralmente, né, o mental concreto da humanidade, que é o quarto envoltório do ser humano. Na Atlântida se ocupou-se em desenvolver os poderes psíquicos que eram inerentes à Lemúria, sem estar com o mental concreto desenvolvido, quer dizer, assim, sem haver razoabilidade, sem haver a vontade, se desenvolveu esses tais poderes psíquicos. O resultado, a raça inteira, o continente inteiro foi para o buraco, né? Como aconteceu um problema também na Atlântida, o que acontece? A gente inicia a quinta raça, né, que é a raça área. Então, daí, quando você vai para a meseta do Pamir, então você tem a primeira raça, que é a raça área, você tem a segunda raça, que é a raça ário-semita, você tem a terceira, que é sub-raça, né? A terceira, que é a raça iraniana, a quarta, né, que daí é o semita, ário-semita, iraniano. A quarta, que é os celtas, né, é da quinta raça, não da Atlântida, os celtas. Depois vem a quinta sub-raça dos ários, que é a teutônica, né? E aí essa sub-raça que daí então vai se espalhar, né, e dar a compleição do mundo como a gente tem hoje. E aí essa quinta raça mãe, então nesse momento aqui, né, acabou a descida, passou a Atlântida, a gente estaria no primeiro de subida, né, que seria a raça área. Deveria estar desenvolvendo, sabe o quê? A mente abstrata, que é o quinto princípio. Assim, não, hoje a gente vive
uma realidade quase lemuriana, nem Atlante, porque se vive hoje baseado, assim, ou subordinados ou escravizados pelas emoções, por um corpo emocional desconexo, né? Sem que a razão haja, né? E a razão deveria ser um presente da Atlântida para a raça ária e não foi. E daí hoje, que se deveria estar desenvolvendo o mental abstrato, né, a gente tem um comportamento de vida como se fosse aquele lá atrás. Aí, bom, a gente está daí na quinta sub-raça, na teutônica, né? E aí o sexto momento dentro desse quinto, que é o primeiro na subida, deveria ser desenvolver a sexta sub-raça, a área, né, que deveria ser desenvolvida na América do Norte, né? E a sétima sub-raça da raça área, ela deveria ser desenvolvida na América do Sul, que então é o que se chama, né, na literatura eubiótica de missão Y, né, porque seria assim, sexta América do Norte, sétima América do Sul. Por conta de questões evolucionais, isso não acontece na América do Norte e vem para a América do Sul e passa o Brasil a ser responsável por desenvolver a quinta e sexta sub-raça para fechar o ciclo ário e iniciar o ciclo da sexta raça-mãe, que daí é o segundo de subida, e o ciclo da sétima raça-mãe, que é o terceiro de subida. No processo de descida, a Atlântida, primeiro a Lemúria afundou. A sexta raça-mãe, que daí é no processo de subida, e daí isso tem a ver com o ser humano do futuro, e eu vou falar as características do ser humano do futuro, ela é a Lemúria redimida. Então, a Lemúria, ela acaba antecipadamente sem ter cumprido a sua parte, né? Isso agora se resolve. Depois a Atlântida é interrompida sem ter cumprido a sua parte. A sétima raça-mãe desse ciclo, para finalizar esse V que a gente tem, a sétima, né, é a Atlântida redimida. A sexta é o que se chama de raça bimânica, e a sétima é o que se chama de raça atabimânica. Por quê? Porque a quarta caberia desenvolver o quarto envoltório do ser humano, que é o corpo mental. Na quinta, que é a que nós estamos agora, caberia desenvolver o próximo, que seria o da mente abstrata. A sexta, que é a bimânica, bimanas, duas mentes, a mente concreta e a mente abstrata unificadas. Né? Então, essa é a sexta humanidade. A sétima humanidade é atabimânica. Atman, que é o princípio divino, com a mente unificada, né? Mente concreta e mente abstrata. Bimânica com atabimânica. O que é que acontece? Então, eu deveria estar desenvolvendo agora, a gente deveria estar vivendo, não baseado nas emoções, não tentando desenvolver a razoabilidade. A gente devia estar desenvolvendo agora era a abstração, para daí depois eu juntar as duas coisas, para que quando eu juntar a mente concreta com a mente abstrata, o resultado seja a intuição, né? E aí, ao desenvolver a intuição integrada enquanto ser humano, daí o último passo aquela assim, é como se todo ser humano tivesse fosse considerado um Crestus, né? Sim. Que é um iluminado, porque você tem Atman e as duas mentes unificadas, e então aquele processo da consciência se afundando na matéria, ele emerge triunfal, né? E chega a um ponto em que daí matéria e consciência estão intimamente ligadas, compreendendo uma a outra. Nós estamos, então, atrasados, ô Jorge, para passar a sermos seres bimânicos? Sim, então, como é que... para sermos atabimânicos, sim. Mas nós acontece o seguinte... Vamos fechar um ciclo atrasados? Vamos não, passar o ciclo não fecha. Não, se tiver atrasado, o ciclo não fecha. Não? Porque antes o ciclo fechava atrasado, mas aí com esse andar das coisas, então esse reflexo da queda da Lemúria, que já é um reflexo de uma queda anterior, o reflexo da queda atlântica, que é um reflexo de uma queda anterior, assim, quando chega nesse momento
agora da raça ária, e que deveria desenvolver as sementes da raça bimânica, tabimânica, e acontece daí um senão, né, em termos dos planos evolucionais, então aí acontece esse chamado de aprestamento, saque contra o futuro, e tudo daí é colocado nos seus devidos eixos, né, para que daí essa matéria, então, que existiria no futuro, ela passe a existir agora, para que a gente tenha a condição de desenvolver, né, e fazer com que a consciência seja adequada. Na medida, e aí com relação ao homem do futuro, na medida em que daí a matéria vai evoluindo, não é? A consciência vai evoluindo, porque esses estados evolucionais que eu estava citando, né, Bórea, Hiperbórea, Lemuriana, Atlante, Área, né, Atlante, Área, depois Bimânica, Tabimânica, a gente dá um nome por questões pedagógicas, mas, na verdade, são estados de consciência. E o estado de consciência significa o seguinte, que a matéria acompanha o estado de consciência, então matéria rarefeita, matéria liquefeita, matéria sólida, matéria densa, agora no quinto, já devia estar em direção à matéria rarefeita, por isso que se você pega assim, você pega o ser humano hoje, né, ser humano hoje, com essa densidade física, e colocasse ele para dar embate a um Atlante dava cabo de um regimento, de um exército, porque independente do conhecimento que eles tinham, né, e lá da Agni Shastra, Vimana, essas coisas assim, independente disso, depende do conhecimento psíquico e das capacidades que eles tinham desenvolvido, independente da capacidade de manipulação dos reinos elementais que eles desenvolveram, independente de qualquer coisa, a compleição física do Atlante, para nós, seria equivalente ao super-homem do gibi. Só não voa. Né? Agora, em termos de força, de invulnerabilidade, por conta da densidade atômica da pele, assim, por isso que, na época em que eles resolveram fazer guerra, os Atlantes, o que a gente considera hoje como arma, né, era a mesma coisa que você pegar um estilingue e dar uma pedrada no mastodonte. Sim. Né? Nada, não adiantava. Então, na medida em que daí a consciência ela vai evoluindo, né, aí a matéria vai ficando mais rarefeita, por quê? Porque atomicamente a matéria tem que se alterar para acompanhar a aquisição de consciência até chegar. E veja que você sai de um estado praticamente gasoso, né, em termos de matéria inconsciente, e você faz o processo de descida, e você vai chegar a uma humanidade agora, onde a matéria da humanidade é ígnea. Por quê? Porque ígnea vai ser o estado de consciência da humanidade. Matéria e consciência no mesmo patamar. Nesse caminhar, né? Então, logicamente, fisicamente o ser humano vai mudar. E agora, então, assim, primeiro do ponto de vista físico, o que acontece? Então, nós temos, são três que o ser humano ele é um envoltório, onde é que, assim, como se fosse um recipiente, onde é que daí estão neles, sim, todas as inteligências que nos antecederam, as inteligências elementais, né, de matéria, e todas as inteligências cósmicas, como se fosse a gente outro dia o termo cadinho, né, e daí, então a gente tem três reinos elementais, né, no ser humano. O primeiro reino elemental no ser humano, ele age no córtex cerebral, né? E é o que caracteriza o ser humano. O segundo reino elemental, e vejo que quando eu falo de reino elemental, então é o interno, né? É a matéria mental do universo, é a matéria astral do universo, e a matéria vital, ou matéria prânica, corpo prânico que nos move, né? Então a gente tem um primeiro reino elemental que é ligado ao córtex, né? Você tem o segundo reino elemental, que é ligado aqui ao bulbo, pedúnculo, né? E tem umas coisas muito interessantes com relação a isso, só que não é o objeto da conversa. Então, o que é responsável pela interação com o meio que me cerca. Então, como é que eu compreendo a matéria?
através do segundo reino elemental, que age basicamente aqui, no que vai ligar o cérebro aos outros centros medulares, né? E o terceiro reino elemental, em nós, age através dos centros medulares, que são responsáveis pelos movimentos, pela interação. É como se o Ginani Indriani tivesse baseado aqui no segundo reino elemental, né? O Karma Indriani, a gente conversou outro dia, coisa que a gente nunca tinha conversado, né? Que os nós, né? De ação, eles estão baseados no corpo vital, né? E o terceiro reino elemental, que é quem coordena a ação externa, o falar, o mover a mão, mover os pés, procriar as coisas assim, né? Ele está baseado nos centros medulares. Então, o processo de subida do ser humano, quando então eu saio desse momento, quando a gente está... Estou falando muito rápido, não? Não, tá bom, tá indo. Tá? É que eu me empolgo porque tem muita coisa para conversar, né? Então, pode falar, tá tranquilo. Quando era na época da Lemúria, o centro de consciência da humanidade, né, ele estava no sistema neurovegetativo. Né? Quando é criada a individualidade, né, e se cria o conceito de manas para o ser humano, ele passa para, o centro de consciência passa para a mente concreta. Deveria ter passado para a mente concreta, mas permanece ainda no neurovegetativo instintivo, no caso da Lemúria, e quando vai para Atlântida, que esse centro de consciência deveria ter migrado, né, para o plano mental dentro do ser humano, né, ele permanece naquela fronteira entre emoção e instintivo, e deu no que deu, que afundou o continente inteiro, acabou o povo inteiro. Né? E agora a gente está no momento em que o nosso centro de consciência ele devia estar já na mente abstrata para fazer essa unificação. Na medida em que isso vai avançando, e vai acontecer, sim, né? Essa mudança no corpo da humanidade para se adaptar, né, à própria materialização da consciência implica em uma mudança do jogo orgânico, né, entre essas três forças elementais e com relação ao que a gente considera como sistema nervoso. Então, o que hoje eu tenho daí um cérebro ainda em processo de compreensão, porque ele é completamente ignorado pela ciência acadêmica de maneira geral, não é? O próprio corpo prânico, prana, assim, se sabe que e isso a gente nunca conversou, os sulcos cerebrais é como se fossem riscados entalhados pelo prana, e a partir dos sulcos cerebrais entalhados pelo prana, que eu faço expansão do quanto eu me apodero, né, da matéria mental e da matéria astral no universo. Então, quem estica minha mente no universo é prana. Então, a ação desse processo de compreensão e desse esticar a minha matéria mental através do plano mental do universo e a minha matéria astral através do plano astral do universo, isso vai fazer com que haja uma mudança de complexão física do ser humano. Como a gente está arrumando para ser uma Lemúria redimida e uma Atlântida redimida, nós vamos ter mudança de estatura, vamos ter mudança atômica no que a gente conceitua como estatura para cima ou para baixo? Para menos. Para menos. Diz que nós vamos perder os pelos também, né? Sim, e o principal é que daí, hoje, o conceito de estética não se aplica em nada, porque assim, o ser humano, de maneira geral, é uma cabeça um pouco maior, né, achatada, e com um sulco no meio, porque ele vai passar a ter... Bom, já que a gente está falando no assunto, né, ele passa a ter duas colunas, né, em vez de uma coluna cerebral, duas, né, porque você tem duas mentes entrelaçadas, e aí você se assenhora do mundo prânico, né, que é o vital, você senhora do mundo astral, você senhora do mundo mental, todo subordinado a uma unidade, que é duas mentes funcionando. Essa mudança aí, essa mudança física faz parte do processo de sutilização, porque eu imaginei que o ser humano vai sutilizando o seu corpo até chegar a ser um ser flogístico, né? Vai, eu estou falando daí do processo com o corpo físico inicial, não é? Então, porque você tem que se assenhorar do plano. E como é um processo longo, assim, a raça área, né? A área, que ela vai ter um aprestamento, mas a área semita, a área começou há mais ou menos 1 milhão de anos, então não é amanhã que a gente vai ter uma cabeça... Claro.
Aí vai haver uma mudança de formação assim, na própria Terra, que também acompanha o processo de aquisição de consciência, a disposição de continente, a Lemúria enquanto continente vai ter que subir, né? Atlântico enquanto continente vai ter que subir também, né? E depois aí a gente vai ficar com um continente único, quando o processo for concluído, né, e aí tender para uma humanidade logística. O que acontece... Isso que você está falando, nós estamos falando, eu não quero nem ir para adiante, não quero chegar no flogístico, eu quero chegar na próxima etapa. Tudo isso deixa eu te contar. Tudo isso aí que você está falando, é essa próxima etapa ou não? Ou já é? Não é, bimânico. Ah, tá, porque para eu chegar lá eu preciso ter um entendimento, né? Então é melhor entender o bimânico do que a natureza não dá saltos, né? E uma coisa que é muito interessante é que, por exemplo, assim, da mesma forma, só que assim, ninguém vai vir e vai varrer a humanidade inconsciente para que daí surja uma humanidade, não vai acontecer. A lagarta vai subir para a superfície e vai, mas ainda assim a humanidade vai continuar existindo. Claro. Assim, não é que o dono da casa vem e mata o inquilino. Né? Há uma coexistência, né? Há uma coexistência. Só que, assim, a gente conversou outro dia que daí os devas, no plano mais imediato, no que a gente considera de astral, Kama Devas, né? Então, algumas classes, eles veem o que acontece com a humanidade da mesma forma como a gente vê o mundo animal, que assim, eu não sei o que o animal pensa, não entendo a relação entre eles, né? Eu acho muito lindo, muito não sei o que e tal, mas é um mundo à parte e eu não me ocupo com o mundo dos animais, né? Por quê? Porque eu estou cuidando do meu mundo, estou tentando compreender o meu mundo. O que vai acontecer nesse processo é que, assim, anteriormente, o que diferenciava um momento da humanidade de outra, né, assim, ou é a característica, ou é a altura, ou não sei o que e tal, ou depois, baseado no que é muito levado em consideração hoje, é a cor da pele. O que define uma raça é a cor da pele, o que é a maior ignorância, né? Porque o Atlante ele foi negro rubro, foi vermelho dourado, foi vermelho, foi amarelo, foi esbranquiçando até ficar o ário, né? Então, o que vai ser a determinante de diferenciação de raça daqui para frente é o estado de consciência, e vai chegar um momento em que você tem uma humanidade mais apta e uma humanidade em processo de compreensão, né? E aí vai haver uma diferenciação, né? Porque a humanidade bimânica ela vai conviver com aqueles que ainda estejam em estado de busca de uma compreensão bimânica. Perfeito. Né? Só que daí a humanidade bimânica vai viver sua vida e a humanidade que ficou para trás por vontade própria vai viver sua vida e vai haver um distanciamento. Não um distanciamento assim, eu sou teu inimigo, mas tipo assim, faz por ti que eu te ajudarei. Tá. Mas vão conviver concomitantemente. E a parte de mudança física vai acontecer assim, a partir de agora, e tem acontecido, então começa a acontecer uma série de mudanças, né, em termos de seres humanos, e de início, esses seres humanos que forem nascendo de maneira diferente, eles vão ser vistos assim como mantido o padrão estético atual, e o padrão de o que é normal, e o padrão de quem é normal, né? Nossa, mas você é um esquisito, você não conta, você é um ser humano à parte, você tem que ser tratado como diferente, doente, enclausurado. E esses seres humanos fisicamente diferentes, eles vão começar a nascer em cada vez maior volume, né? Fisicamente diferenciados, até o ponto de eles serem maioria. Tá, me diz uma coisa, como isso aí... Tem coisas que eu não posso conversar. Não, claro, mas me diz uma coisa, como é que, vamos dizer, eu sou um reprodutor, eu vivo nesse mundo aqui que nós estamos vivendo, como que se dará esse processo? Como é que essa genética vai ser modificada? De que forma? É que a reprodução física, ela é uma derivada do estado mental. Tá. Então, por assim, essas coisas não posso conversar. Não, mas por assim, se você tem um ser humano bruto que vai dois seres humanos brutos ou mais cristalizados,
né, eles quando vão gerar um ser humano, né, assim, eles vão dar a matéria para gerar o próximo ser humano, eles vão gerar um símile. Na medida em que daí o ser humano vai evoluindo e a matéria mental dele é diferente, a matéria astral dele é diferente, o corpo prânico dele é diferente, o que ele vai atrair para moldar um corpo físico para aquele eu superior que venha a habitar, né, aquela ave de arribação que venha cumprir o seu papel, ela já vem aprimorada, Então, isso aos poucos começa a mudar, Sim, sabe? beleza. É como assim, na época do Egito, então, havia um procedimento para que daí o faraó e contraparte fosse gerar um ser de alta estirpe espiritual, né? E aí a geração era feita de forma adequada, né? Aquele princípio assim, de quem não, ninguém dá o que não tem. E não é que é errado o ser humano ser cristalizado ou ser espiritualizado. O caminho de todos é o mesmo, mas é que daí, se você vai fazer uma sopa, e daí você fala assim, olha, vão colocar aqui pedra, e vão colocar aqui isopor, vai ser uma sopa de pedra com isopor. Ou então, assim, vou botar legume, né? Vai ser uma sopa de legume. Então, esse processo, e aí que vem o trabalho da humanidade, do ser humano, que como construtor do futuro, como engendrador de si mesmo, porque a ação do ser humano hoje é que transforma a matéria, que vai gerar corpos adequados para que ele próprio possa vir a nascer, né, no seu processo de aquisição integral de consciência. Né? E a humanidade ela vai mudando aos poucos, e de início as pessoas vão ser vistas como esquisitas, estranhas, diferentes e tratadas, só que daí, quando chegar um ponto em que assim, há uma densidade desses seres humanos considerados diferentes fisicamente, né? Aí passa a haver uma nova diretiva, é que as coisas eu não posso conversar, mas é um processo natural, né? E é quase como uma virada de chave. Então, assim, aí é como se você passasse de um processo de anarquia para um processo de sinarquia. Os anarquistas dominam, né? E aí nasce sinarquista, chega um dia que tem a mesma quantidade, aí vai nascer o próximo, aí fica torcendo, será que vai nascer um anarquista ou um sinarquista? Nasceu um sinarquista, maioria vivemos numa sinarquia. E isso estou usando a analogia do ponto de vista físico. Então, o ser humano ele vai mudar, né? Assim, o ser humano, os atavimânicos vão ser maioria, né? Os atavimânicos vão dar direção, até que todos se encaminhem para aquilo, até que todos nós cheguemos ao ponto final dessa caminhada nesse momento, que é um estado de consciência atavimânico em um corpo flogístico. Nós estamos chegando no fim aqui, já estamos adiantados, mas eu só queria... Não, acho que era isso que eu queria, é importante a gente falar isso porque a compleição física que você deu, estatura menor, nós vamos perder os pelos, vamos ter uma protuberância na cabeça. Já vai... Alguns que vão assistir esse programa vão começar a falar em miscigenação cósmica, intervenção extraterrestre, tudo isso aqui. Bobagem. Mas é o que eu quero dizer, por isso que é bom a gente estar falando isso aqui. Não, quer dizer, bobagem. Mostrar que é um processo natural, porque daqui a pouco estão pensando que é hibridização. Eu prefiro que considere o que eu falo como bobagem e descarte do que usar o que eu falo como semente para plantar bobagem. Sim, entendi. Não existe, não tem intervenção cósmica, não tem extraterrestre, não tem isso, né? Nós não estamos numa estufa onde periodicamente o agricultor vem, troca a muda e bota água para pegar e fazer uma mudança, não. Sim, mas foi bom a gente fazer... Cada átomo, né, do nosso ser, que compreende do plano físico mais denso ao plano átmico, que é o próprio plano da divindade, que precisa ter consciência da matéria. Né? Então, nós temos um plano divino, nós temos um plano de intuição, um plano mental, um plano emocional, um plano físico. Né? Todos eles têm que ser desenvolvidos. O que acontece, como houve polarização de prana, daí um começa com positivo e alterna, positivo, negativo e alterna, e outro começa como negativo, positivo e alterna. Esse é o que a gente conceitou como homem, esse é o que a gente conceitou como mulher. Os dois em evolução geram corpos no plano da matéria mais denso,
apropriados para quê? Para que daí a consciência venha e contribua para mudar mais intensamente, né, e mais rapidamente a matéria, até chegar em um estado em que matéria e consciência se fundam. Então, hoje você viu, acho que foi o programa que você mais não pôde falar mais coisas. Então, Não esse, dá, esse não, foi é um que programa não... de propaganda para você entrar numa escola iniciática, então, né? Dá até Aí, calor. Não, é que... ficou vermelho Não, também, ficou no sim, monitor não, aí também. é que Sim, eu sei, a realidade, né, ela é tão maravilhosamente fantástica, né, assim que ela precisa ser medida o horário em que ela é compartilhada para não chocar, porque senão acontece como no caso da Atlântida, para compensar o fato de o Ajna ter introjetado, né, e se perder a capacidade orgânica de agir no meio hiperfísico, se desenvolveu poderes de manipulação das forças. Então, seria equivalente hoje pegar e abrir todo o conhecimento esotérico, né, e com certeza ia ser mal usado, ou pelas religiões, ou por escolas que daí não têm conhecimento, ou a própria pessoa, ou para a criação de preconceitos, ou para dizer, mas o Jorge falou que daí daqui a pouco... Não, então é melhor a gente fazer o quê? Deixa reservado, deixa guardado, porque vai chegar o tempo em que esse conhecimento, né, ele vai ser de toda a humanidade, porque a própria humanidade vai ser o conhecimento, a humanidade vai chegar um tempo em que ela é o seu próprio livro. Então, beleza. A água aparece quando o poço está pronto, né? E nós continuamos cavando. Lógico. Jorge, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Grego. Porque a gente gravava todo dia aqui. Não é? Não, mas agora sim, a gente pode combinar, né? Isso. Trocar ideia com mais frequência, né? Perfeito. E a gente pode ir gravando para você passar no dia normal. E também, de vez em quando, fazer uma daquelas conversas semanais, assim, não previstas, ao vivo, né? Sim, o pessoal. É isso aí, Jorge. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem bem, fiquem em paz. Você também, né, Grego? E que daí todos nós tenhamos uma caminhada firme, perseverante, assim, com uma intrepidez formidabilíssima, né? Passando pela etapa de bimânico, nós vamos ser seres alados. Uma coisa, antes de ser flogístico, e eu não falei, né? Nós vamos ser seres alados, né? Assim, não, assim, aquilo que a gente atribui à divindade, que a gente pensa que é lenda, fantasia, cara, nós vamos viver uma realidade ultra maravilhosa. Mas eu preciso emagrecer, então, senão... Não, mas é que a matéria vai adquirir tal densidade, você não precisa saber, você não vê a imagem do Buda? Exato. Você não vê que o Buda ele é mais redondinho? Porque é uma linha de trabalho, então a linha de trabalho ela tem uma compleição física, né? E essa compleição física é necessária para expressar o estado de consciência. Você nunca viu nenhum Buda, mesmo vegetariano, você nunca viu nenhum Buda magricelo. Foi só para descontrair aí. Tá bom, Jorge? Só para livrar teu lado aí. Tudo de bom, querido. Para vocês, tudo bom para vocês, fiquem em paz, tenham uma boa vida. Fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau, Jorge. Obrigado. Obrigado.